Olá. 13 de maio, data da abolição da escravidão no Brasil. Eu quero convidar você, neste vídeo, a fazer uma breve reflexão sobre 3 pontos importantes sobre o 13 de maio de 1888, data da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, lá no final do século XIX. Eu quero destacar com vocês nesse vídeo 3 pontos essenciais sobre esse evento histórico. E eu os marquei aqui para você ir acompanhando o nosso raciocínio. Primeiro ponto: a abolição não foi um ato de bondade de uma princesa. A abolição da escravidão no Brasil deve ser vista como um processo que durou mais de 300 anos. Desde o início da implantação do trabalho escravo de origem africana no Brasil, lá por volta de 1540, 1550, nos inícios da nossa colonização, sempre houve resistências contra a escravidão. Resistências dos próprios negros e negras escravizados, como também resistências de vários segmentos da sociedade brasileira. Esse movimento contra a escravidão ganhou força no século XIX, a partir do ano de 1850, com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que abolia o tráfico negreiro para o Brasil, ou seja, extinguia a entrada de novos africanos e africanas para serem escravizados aqui no Brasil. Por isso, a partir de 1850, até a Lei Áurea, em 1888, foram quase 40 anos do chamado movimento abolicionista, que reuniu a resistência e a luta dos escravizados, como também de vários setores da sociedade brasileira, como políticos, artistas, intelectuais, jornalistas, advogados, entre outros nomes importantes, como, por exemplo, nomes que não podem ser historicamente esquecidos, como Luiz Gama, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças, Maria Firmina e tantos outros e outras que lutaram pelo fim da escravidão. Portanto, esse é um primeiro ponto de reflexão bastante relevante que deve estar presente em nossas análises históricas. A abolição não foi um ato repentino de bondade, de generosidade da princesa Isabel. As lutas contra a escravidão no Brasil duraram mais de 300 anos, desde o século XVI, desde o início da nossa colonização. Segundo aspecto importante, os escravistas não foram indenizados pelo Estado Imperial. Quando foi sancionada a Lei Áurea, lá em maio de 1888, havia no Brasil cerca de 700 mil pessoas escravizadas. Portanto, a maioria dos negros e negras do Brasil já estavam forros, já haviam sido libertos, pelos meios jurídicos da época. Mas os donos de escravos não foram indenizados pelo Estado brasileiro. E aí entra um ponto importante, porque com a Lei Áurea, os donos de escravos que apoiavam a monarquia retiram o apoio à monarquia na imprensa, na sociedade e também na política, o que acelera o crescimento do movimento republicano. Então veja que interessante, a Lei Áurea de 1888 acelerou a crise da monarquia no Brasil. Tanto é que um ano e meio depois, em novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil e a monarquia foi extinta. Caiu, não passou a ser uma coisa do passado, portanto. Então, a não indenização dos donos de escravos foi um dos elementos de agravamento da crise monárquica no Brasil. E o terceiro ponto importantíssimo é que os libertos não receberam nenhum tipo de ajuda ou apoio oficial, ajuda do Estado brasileiro. Os negros e negras escravizados que foram libertos a partir da sanção da Lei Áurea foram libertos e foram jogados na miserabilidade e na marginalidade social. Os ex-escravizados não receberam
nenhum tipo de perspectiva, nenhum reparo social. Não receberam terra, não receberam trabalho, não receberam programas de moradia, nada disso. Programa educacional, também não. Portanto, foram lançados à margem da sociedade, libertos, não é, da escravidão, porém ainda escravizados pela extrema pobreza e pela vulnerabilidade social. Então, nessa breve reflexão que serve como gatilho cognitivo, ampliar as pesquisas e investigações sobre a abolição da escravidão é muito importante, não só hoje na data do 3 de maio, mas permanentemente. E esses 3 pontos eu considero fundamentais para a nossa reflexão. Observe aqui os 3 pontos que nós abordamos. Primeiro, a abolição não foi um mero ato de bondade ou generosidade de uma princesa branca. 2. Os escravistas ou donos de escravos não foram indenizados, acelerando a crise da própria monarquia brasileira. E tópico 3. Os libertos não receberam nenhum tipo de ajuda oficial. Foram simplesmente libertos e jogados à marginalidade. Inclusive, nos anos seguintes à abolição da escravidão, né, já no início da República, foram aprovadas algumas leis contra a vadiagem, que prendiam pessoas negras por estarem perambulando pelas ruas. As mesmas pessoas negras que foram libertas da escravidão e não tiveram nenhum tipo de reparação social, emprego, trabalho, educação, acesso à terra, a moradias decentes. Ok, galera? Então, enfatize esses 3 pontos em seus estudos sobre esse tema tão importante que foi o movimento abolicionista e a abolição da escravidão no Brasil, lá em 13 de maio de 1888, portanto, há 135 anos atrás. Valeu! Abraços pedagógicos.